nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É sempre muito bom. E eu adoro, eu amo quando chega a quarta-feira no final da tarde e começo a me preparar para vir para esta missa, numa consciência muito profunda, uma certeza, uma convicção que Deus coloca no meu coração. Como eu falava semana passada, é uma missa que transforma a vida de pessoas, como toda missa deveria ser. É um momento em que vidas são profundamente marcadas por Deus, muitas pessoas são curadas e, acima de tudo, muitas pessoas resgatam o sentido da vida, a esperança de um futuro melhor, de uma vida nova, mesmo em meio a dificuldades. Recentemente eu falava uma frase do Papa Francisco, ele dizendo como deve ser a Igreja Católica. A Igreja Católica deve ser como que um hospital de campanha. Eu falava aqui recentemente. O hospital de campanha é aquele que as Forças Armadas montam no meio de uma guerra e sem muita estrutura, mas tem lá alguns médicos que têm aquela função de ir acolhendo os feridos da guerra e com aquilo que tem, com os recursos que tem, tentam salvá-los, tentam curá-los, atar-lhes as feridas. Não é assim que acontece no hospital de campanha? Aí o Papa faz essa analogia. Diante de um mundo tão ferido e tão machucado, nós precisamos que a igreja, com a estrutura que ela tem, seja uma grande catedral ou uma igrejinha pequena como essa. E meu sonho, penso que meu carisma é muito ser disso, né? Montar hospitais de campanha por aí. Por isso que de vez em quando eu gosto de fazer aquelas missas um pouco maiores. Eu passo um monte de ideias pela minha cabeça, às vezes a estrutura não permite, né? Mas a ideia é essa, que mais e mais pessoas feridas e machucadas possam receber o atendimento espiritual, possam receber a cura das feridas, das machucaduras do coração. E é mais do que necessário. O Papa Francisco de fato foi um profeta ao pensar, ao ter esta visão da igreja como um hospital que acolhe a todos, porque nós vivemos num mundo que está passando por uma grande guerra, não só guerras bélicas, digamos assim, de armas, de bombas, que também está acontecendo neste momento, mas a maior guerra que o mundo enfrenta é a guerra existencial, a guerra da falta de paradigmas, a guerra da falta de valores. Foi tirado o chão de tantas pessoas, em tantas culturas, foi tirado o respeito pelo ser humano, pela vida humana, que se tornou tão frágil, tão descartável, tão sem respeito, sem dignidade. A guerra entre pessoas, a guerra entre culturas, a falta de respeito com o diferente. Por isso tantas pessoas machucadas, tantas pessoas que perdem a dignidade porque se preocupam, se estressam demais por não terem qualidade de vida para dar para os seus familiares. A guerra econômica que nós estamos enfrentando em tantos lugares, a guerra de competições, por isso tantas coisas nos assustam, tantas pessoas assumem cargos importantes sem ter a capacitação para aquilo. A guerra do egoísmo humano, guerra de corrupção, de mentira, o dinheiro vale mais do que o ser humano, o lucro vale mais. Então, vivemos numa guerra. Por isso, e sem ser pessimista, eu não gosto de ser pessimista, mas já digo porque estou apresentando esta premissa, né? Mostrando esta realidade que é comum. Basta ligar a televisão, ou nem precisa ligar, basta andar no centro da cidade e ver funcionários públicos sendo bombardeados, literalmente, mas coitados, né? Tanto eles como aqueles que bombardearam, cumprindo, exigindo seus direitos, cumprindo a sua função. Tantas pessoas passando fome, os hospitais, tanta gente doente, em nosso meio, tanta gente desempregada. Meu Deus, como provoca desespero. O ser humano é uma verdadeira guerra pela subsistência quando ele não tem emprego. Depois das competições no mundo do trabalho, cada um querendo salvar o seu emprego, ou salvar o seu carro, por isso eu posso destruir o outro. Guerra dentro das igrejas, uma igreja querendo ser melhor do que a outra, paróquias, uma paróquia querendo ser melhor do que a outra. E a guerra entra tão forte no coração humano que até padre quer ser melhor do que o outro, ou fica com inveja do outro, o pastor querendo derrubar o padre, e assim por diante, meu Deus. Então, de fato, se parar para pensar, mas não para desanimar, para constatar, vivemos em guerra, mas nós temos uma esperança, nós temos um hospital de campanha. Por isso é mais do que necessário que a igreja se levante. Hoje alguém me dizia, alguém que está passando por um período de guerra, a guerra contra um câncer, mesmo fazendo quimioterapia, radioterapia, falava: Padre, eu estou com muita fé, com muita esperança. Padre, como eu estou vendo que a igreja está se renovando, como as pessoas estão voltando para a igreja. De fato é uma necessidade humana, na verdade mais do que uma necessidade de igreja, é uma necessidade de Deus, uma necessidade do divino médico Jesus.
para nos dar força diante deste contexto, para nos dar ânimo, para saber que essa tempestade, esse tsunami da falta de valores e de tantas coisas negativas, vai passar. Precisamos de reconstrução, sim, de valores, de famílias, de pessoas, de empregos, da dignidade, da honestidade, do senso de justiça, precisamos, mas isso começa pelo coração humano, que precisa também ser curado de suas carências, de sua afetividade. Então, saiba sempre disso. E me ajude o Papa Francisco, ajude outros padres, ajude tantas lideranças cristãs que já tomaram consciência disso. Não adianta ficar sentadinho dizendo, está acontecendo tanta coisa ruim no mundo, só constatando, como eu acabei de fazer. É isso e aquilo e desanimar. Vou fazer o meu e está muito bom, o outro é que se dane, cada um por si, Deus por todos, porque essa parece a lógica que está reinando. Não! Precisamos cada um fazer a sua parte, isso não é utopia, mas nos levantarmos mesmo como igreja, formando como que um grande time, dando-nos as mãos na direção do gol. Queremos fazer um grande gol que é a felicidade novamente, a dignidade. Queremos formar como que um grande exército, se você já está curado, ajudar os outros que estão meio caídos, desanimados, os que estão desempregados, os que estão doentes, os que perderam alguém, os que passam por uma provação familiar, e ajudar, e tomar. Você é um médico nesse hospital de campanha. Se estás curado, receba então a nossa cura, a igreja. Receba a cura do divino médico que age através de pessoas que têm essa sensibilidade de dizer, não, eu vou fazer a minha parte. Por isso, tanta animação, tanta vibração, cada quarta-feira para vir aqui. Porque eu sei que estou com outras pessoas nesta grande missão de salvação, não só de almas para o céu, de salvação de vidas para a terra. É o grande sonho de Deus, foi por isso que Ele veio à terra, senão Ele ficaria no céu só esperando que a gente morresse, mas não, Ele veio à terra, porque Ele quer que já aqui na terra sejamos pessoas de pé, pessoas curadas, restauradas, tocadas, esperançadas, por que não dizer? Então, minha gente, toda quarta-feira, toda semana, esse projeto continua, resgatando essa alegria de viver, resgatando o elan pela vida, apresentando Jesus como uma grande solução, e não só aquela frase, Jesus é a solução, que se coloca aí em muitos viadutos, em pedras, em muros, não só nesse sentido, assim, que já ficou até muito batido, mas de fato, a presença de Jesus no coração é uma grande solução, sim, para encontrarmos sabedoria na crise, para curarmos nossas feridas, para juntarmos os nossos cacos, para termos força na hora da doença ou da perda, na hora em que nós passamos por uma provação da falta de emprego ou da falta de outras coisas necessárias para que vivamos em paz e com dignidade, na hora da provação, numa crise de família. Ele é solução, sim. Recentemente tem passado por algumas provações na vida familiar, né? Primeiro foi a perda do pai. Eu luto muito pela unidade da minha família. Interessante que fiz aí a novena das rosas, depois fiz a campanha de oração pelas famílias no mês de outubro, orando pelas famílias de vocês, mas a minha também estava muito necessitada. E quantas vezes eu falava de família, mas sabendo, preocupado, e tirei o celular, minha gente, né? Que está tocando o celular aí, não é Deus querendo falar com a gente, então desliga. Não precisa. Deus fala de outra forma e não é de celular. Joga essa porcaria fora. Eu vou orar para Deus queimar seu celular. Vai explodir esse celular. Está atrapalhando. E Deus quer falar conosco. Então, eu como eu falava, eu passava por esse momento difícil. Eu fiz a campanha, então, durante todo o mês de outubro eu lembrava, Jesus é a solução para esse problema familiar. Durante a doença do pai, houve um estresse familiar, assim, entre dois irmãos em especial, por motivo torpe, ou seja, não teve sentido nenhum dos dois nem sabe o porquê, e aquilo estava afastando, aí estava interferindo na família inteira, vendo os dois de cada lado machucados. Cada vez que eu ia em Florianópolis ficava triste e rezava aqui, Deus, a campanha inteira eu orei, apresentando Jesus no meu coração, né, como essa solução, porque Jesus quer unidade, Jesus ensina a reconciliação, Jesus ensina o perdão. Então não basta só estar dentro da igreja, ambos estão dentro da igreja, a família inteira está dentro da igreja. Mais do que igreja, nós precisamos de Jesus Cristo. Então não basta só estar aqui, não basta só buscar na igreja. Venha na igreja e busque Jesus.
Por isso eu me preocupo muito que eu seja um empecilho para você encontrar Jesus. Que as lideranças sejam empecilhos para que você encontre Jesus. Que a igreja seja um empecilho. Não. Somos o hospital de campanha para curar o coração. E para mostrar, Ele é uma grande solução. E rezava muito e de fato, fui lá fazer o casamento dos irmãos. Tive contato com a minha família orando, trabalhando o coração de um e de outro. E não é que a graça da reconciliação aconteceu assim ontem, de maneira inesperada, assim por providência divina. Foi como uma inspiração. Precisávamos ir em tal lugar, num comércio, numa agropecuária, comprar um elemento lá que estava faltando no local onde a gente estava, na família lá. Aí, por nada, geralmente quem vai é o homem, né? Eu vou, pego o carro, o meu cunhado, nós dissemos, vai vocês ali, vai as mulheres ali. E não é que lá na agropecuária acabaram se encontrando, aí por questão de constrangimento se abraçaram lá, se cumprimentaram, marcamos, fomos à noite na casa e a reconciliação aconteceu. É assim, minha gente. De fato, o que eu falo não é só por teoria e por estudo bíblico, também por experiência própria. Também passo por esses momentos para dizer que é possível. Há uma solução, há uma esperança. Através da reza, da oração, da espiritualidade, acima de tudo da abertura do coração. Quando Ele nos encontra, quando a gente se deixa encontrar por Ele verdadeiramente, repito, mais do que a igreja, quando a gente encontra Jesus Cristo, é impossível ficar da mesma forma. É impossível também, isso não é promessa barata, que uma realidade que você esteja vivendo fique da mesma forma. Porque Ele é transformador. A presença de Jesus muda tudo. Tudo pode ser mudado com a presença do Cristo em nossa vida. Quando a gente tem este insight, entende. E quando a gente capta a sua presença em nossa vida, é como que um choque. A gente fica impactado e vê que de fato foi obra dele. Não poderia ser de outra forma. Foi obra dele. Isso que aconteceu. E acima de tudo, obra dele em mim. Eu vou mudar. Eu fui resgatado, você pode dizer, né? Na esperança. Eu vou ter força nesta doença. Eu vou ter sabedoria, força para superar o desemprego, para superar a corrupção, a desonestidade. Eu vou estar blindado nesta guerra que está acontecendo da falta de valores. Eu vou estar blindado. E vou lutar, não vou desanimar. Que um dia eu possa dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a minha fé, por que não dizer, guardei a minha paz, guardei a minha integridade, guardei a minha esperança, guardei a minha vida. Tudo foi transformado. Claro, não é algo mágico, como muitos prometem por aí, em algumas religiões, algumas denominações, até na televisão, faça isso. Não. É algo, a mudança acontece aqui dentro de mim. Aí, a partir desta mudança, eu vou buscar a solução. Então, Jesus é a solução em mim, para que eu encontre soluções para outras realidades existenciais em minha vida. Para afinar, fiz tudo isso para falar do texto de hoje, para mostrar que isso que eu acabei de dizer é algo concreto. Diz o texto que Jesus chegou na vida de uma mulher samaritana, é conhecida, nós sabemos que ela tinha a vivência de prostituição. Ela era conhecida como uma mulher de má fama. Má fama na Bíblia seria alguém dedicada à prostituição. Ela está à beira de um poço. É exatamente o meio-dia. Esse meio-dia significa, não é por acaso que a Bíblia vai botar a hora do dia. Para que o apóstolo João iria botar a hora? Não interessa para a gente. É para dizer que esse meio-dia é muito mais do que 12 horas no relógio. Esse meio-dia é o divisor de águas. É o meio da vida daquela mulher. Digamos assim, aos 35 anos, aos 40 anos, depois de uma existência toda, talvez, de fracasso, de erros cometidos, de coisas que não estavam dando certo, de problemas que ela estava enfrentando, de repente ela tem um encontro marcante, definitivo, com Jesus Cristo, que transformou. Era meio-dia, porque a partir da entrada de Jesus, começou uma nova tarde na vida daquela mulher, um novo momento. São quase 9 horas da noite. Pode ser que a partir deste momento aconteça uma nova etapa da sua vida. Basta que você queira, que abra o coração, mesmo que deseje profundamente, que abra a cabeça e deixe entrar essa mensagem, que viva essa missa com intensidade, como se fosse a última missa da sua vida, a primeira, que tenha um encontro profundo.
Foi o que aconteceu com essa mulher. Minha gente, o texto é muito fantástico, é fabuloso. Nem tenho palavras para expressar a grandiosidade e a profundidade. Chega na vida daquela mulher, trava um diabo. Ela está à beira do poço, um poço literal, digamos assim, com água ali, para dizer que ela já tinha bebido água em poças poluídas. E é o que acontece hoje com muitas pessoas. Fazem milhares de experiências tomando água de uma poça poluída. Por isso que eu escuto muitos testemunhos: padre, eu fui na sua missa, naquela missa carismática, terapêutica, e tudo mudou. Sabe por quê? Talvez porque você estava bebendo na poça errada. Não estou querendo dizer de religião certa ou errada, estou querendo dizer de Jesus Cristo. Talvez você não estava indo direto à fonte correta. Tem muita gente bebendo água poluída, achando que está dando um banho, mas não é feliz e não tem paz, não tem força nos momentos de tensão, porque a água está poluída, está contaminando o espírito. Por isso não está tendo forças para superar, para ir adiante, para alcançar a plenitude, a realização, a felicidade. Mas Jesus pede de beber a ela, como que, olha a humildade de Deus, né? Se fazendo de tão simples, tão pequeno. Dá-me de beber. Mas ele não precisava de água, porque ele era a água viva. Ele era a água viva de fato. Se conhecesse o dom de Deus e soubesse quem é que está te pedindo, dá-me de beber, e não é o que acontece hoje nessa fonte aqui, quando ele se faz um pedacinho de pão, algo tão pequeno e tão simples, é a mesma coisa que ele dizendo, dá-me de beber. Mas na verdade eu que preciso de ti, Senhor, como é que tu me pedes de beber? De fato é isso mesmo. Se conheceres o dom de Deus, se conheceres, um rio de água viva fluirá do teu coração. É aquilo que as pessoas dizem, padre, agora eu estou mais alegre, eu estou mais feliz, eu estou mais forte para enfrentar essa situação, eu estou mais criativo, mais dinâmico, mais zeloso, mais equilibrado. Jesus continua, mulher, vai chamar o teu marido. O que é marido, esposa? É pacto, né? Comunhão é pacto. E ela disse, eu não tenho. Olha, diante de Jesus a pessoa fica sincera. Ela rasga o coração e diz, de fato, até aqui nada prestou. Foi tudo cacalhada. Só arranjei coisa que me incomodou. Sarna para me coçar. Aí o Cristo ficou surpreso. Olha como começou a mudança. Um diálogo. Uma palavra tocando ao coração daquela mulher. De fato, você teve 5 pactos. Você fez 5 experiências. E a atual experiência que você está tendo, o 6º, não te faz feliz. Por que a vida daquela mulher mudou? Porque chegou o definitivo em sua vida. O 7 na Bíblia é o número da plenitude. Quem é o 7º pacto daquela mulher? Jesus Cristo. Ou seja, ela fez uma decisão. Quais foram os outros 6 pactos? Os outros 6 casamentos? O primeiro é profissão, profissionalmente. A água da profissão, digamos assim, a poça da profissão. Quantas pessoas que não são felizes, realizadas na sua profissão, ou quantas pessoas hoje estão à beira do poço porque estão desempregadas, ou estão no emprego que não realiza, ou que não tem a remuneração adequada, por isso passam por dificuldades. E agora qual é a solução? Profissionalmente falando, neste primeiro pacto, novamente, ir a essa fonte, para que esta fonte sacie a tua sede, te dê a força necessária para que profissionalmente você possa se realizar, seja qual for a profissão. Dona de casa, que é uma profissão maravilhosa, fantástica, mas se a mulher perde, a pessoa que é dona de casa perde o sentido da vida, se ela está sem Jesus, as tarefas de casa que antes tanto a realizavam, perdem o sentido. Agora, quando ela tem um encontro profundo com Jesus, ela vai saber que aquela comida que ela faz em casa, ela vai se sentir realizada, a maior profissional do mundo, ao fazer aquela comida com o ingrediente do amor, porque sabe que vai nutrir as pessoas amadas. Olha que bonito. O motorista de ônibus cansado de mau humor, entra aí, velho, aí toca coisa, a pessoa quase cai, dá aquela ferrada, a gente segura lá, se quebra todo, quando ele tem um encontro com Jesus,
ele passa a dirigir aquele ônibus pensando: eu estou levando seres humanos para a dignidade do seu trabalho ou do seu lazer. Olha como muda. Os enfermeiros profissionais da saúde, às vezes podem estar cansados profissionalmente, à beira do poço, como aquela mulher, desanimados. Poxa, não está valendo a pena, estou aqui incomodando, dando plantão o tempo inteiro. Mas aí quando ela tem um encontro, quando essa fonte está saciada no coração, por mais que encontre dificuldades naquela profissão, ela vai saber, vai lembrar o tempo inteiro a dignidade que é cuidar de um ser humano na hora da doença. Padre, por mais que esteja na vocação certa, mas ele pode se deixar levar pelo cansaço, pelas críticas, pelas dificuldades, por isso, por aquilo, pela falta disso, daquilo. Aí pode andar se arrastando também à beira do poço, que nem é samaritano. Então ele tem que ir de novo à fonte, para lembrar a sacralidade, a grandeza de ser um sacerdote, ministro de Deus, que leva a palavra aos corações. E assim vai para cada profissão. A mulher não era feliz, porque profissionalmente não estava fazendo, tinha esquecido o sentido da sua vida, ou entrou na profissão errada. Depois que o Cristo entra, isso muda em sua vida. O segundo pacto, e já acabo, é o da afetividade. Primeiro é a profissão, profissionalmente. Depois é afetivamente. Quantos de nós somos machucados à beira do poço, porque afetivamente não somos realizados? Pessoas carentes, faltou alguma coisa lá na infância, que vivemos a vida inteira mendigando, não temos aquele equilíbrio afetivo que gostaríamos, ou não sabemos manifestar o afeto, o carinho, a atenção para com aqueles que amamos. Eu tenho certeza absoluta, por isso que aquela mulher virou uma prostituta. Eu não sei se na infância dela o pai era muito bravo, deu uma surra, ou se ela foi estuprada, se aconteceu alguma coisa que interferiu na sexualidade dela, por isso ela precisava ter tantos homens afetivamente, por isso ela é tão desequilibrada sexualmente, porque faltava algo que desse sentido à sua afetividade. O Cristo não a desejou sexualmente, mas olhou-a como mulher, como ser humano, falou com ela, certamente a tocou, a cumprimentou, por isso que houve uma mudança, uma cura afetiva. E pode acontecer também por isso que Ele é solução. O encontro com Jesus Cristo, com a espiritualidade verdadeira que Ele ensinou, vem nos equilibrar e curar também nossas feridas afetivas neste hospital de campanha que acontece toda quarta-feira. Amém? Amém. Pois socialmente, o quarto pacto daquela mulher, ela não tinha nenhum vínculo social, porque era excluída, ninguém gostava dela. As pessoas só olhavam para ela, só os homens por interesse sexual, mas então socialmente ela era muito mal vista, ninguém gostava de estar perto dela, porque era uma prostituta, então não tinha vínculos sociais. E nós sabemos pela psicologia como é importante a pessoa ser bem aceita, se sentir aceita no grupo social, ter a sua função na sociedade, estar envolvida num grupo. A partir daquele momento, nós sabemos que esta mulher, o texto diz ali que no final, ela foi tão tocada, tão mexida, que ela largou o balde. Lembra daquela expressão, vou chutar o balde? Ela literalmente chutou o balde. Ou seja, não quero mais isso. E nós sabemos que esta mulher virou Santa Maria Madalena. Ela não foi só aceita na sociedade no seu tempo, depois que mudou de vida, como ela foi aceita na sociedade espiritual, que há 2000 anos se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Olha só como acontece uma inclusão social a partir da espiritualidade verdadeira. Depois os laços familiares. Certamente aquela mulher estava à beira do poço, sedenta, porque sua família estava desestruturada. Talvez nem construiu laços familiares, estava na prostituição. E quando Cristo entra, ela resgata a sua família. Como aconteceu comigo esta semana, de novo ver a família unida. Então, persevere na oração e na presença do Cristo, que você vai reconstruir laços familiares. E ainda para fechar, aquela minha irmã, que ainda tudo ontem, parece que foi uma bênção, Deus tem me levado lá. Aquela minha irmã que o marido tinha feito uma série de sacanagens lá, ele pediu para voltar com flores na mão. É sempre assim. Mas, seja como for, há um sinal de reconciliação. Agora falta só trabalhar o coraçãozinho dela para ela perdoar. Família acima de tudo, vai.
Eu acho que é possível sim, teve um momento de bobeira. De novo, eu louvei a Deus, é força da oração, oração pela família, tudo se dá jeito, tudo que estava fora, o diabo chegou e bum, jogou um dardo inflamado na minha família assim. Ah, vai doença. Aí doença não resolveu. Né? Então vai a morte. Aí, morte, puxa, é sacanagem, né? Não deu, não conseguiu também. Então vai a desunião. Aí ficou lá. Aí, então vai agora separar. Não. Aí se cansou, largou. Sabe por quê? Porque eu botei, quando ele bate na porta da gente, quem abre a porta e quem está em Jesus Cristo, quem abre a porta sabe quem é o próprio Cristo. Aí ele bate de ré, sai correndo. Agora a família que não tem Deus, quando o diabo chega lá na porta, se não tem Deus para abrir a porta vai se abrir sozinha, ele entra e faz a festa. Por isso que é legal, eu estou fazendo uma analogia, claro, né? Entendo do jeito que você achar melhor, mas para dizer que o mal chega, para todo mundo, até para padre, mas aí você tem que brindar. Ele chega e tenta fazer um estardalhaço, aí Deus abriu a porta. Aí ele saiu correndo, mas ele pensou, mas a casa do padre Valmir tem janela, eu vou pela janela de trás. Aí ele foi escondidinho, quando chegou lá, pum, deu de cara com ela. Sabe, não tem jeito. Essa casa está blindada, está fechada, o céu fechou. Não, mas tem aquela despensa lá, e foi. Aí foi na despensa, sabe quem ele encontrou? Santa Teresinha, menino Jesus. Não teve jeito. Foi na outra janela, São Judas Tadeu. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele tenta mexer. Aí se tem um familiar que está fora da casinha, literalmente fora da casa, ele pega lá fora. Mas aí a força daqueles que estão dentro é tão grande. Isso é bobagem que eu estou inventando. Estou falando de maneira metafórica para você entender como é que é. Vem cá, meu irmão. Aí puxa para dentro, ele dá uma laçada, vem para dentro. E vem de novo, volta para a casinha, como o povo diz. Depois, já estou acabando. Por que aquela mulher estava à beira do poço? Porque espiritualmente destruída. Era uma mulher que não rezava nunca, certamente. Não buscava a Deus. Por isso aquele vazio no coração. Por isso tinha bebido de posses erradas. Tinha frequentado tantos lugares, talvez buscando a espiritualidade de maneira errada. E como eu escuto, padre, eu fui em tantos lugares. Tudo quanto é religião que você possa imaginar, eu já fui. Mas eu me senti tão bem quando eu vim aqui na missa. Não é porque é a minha missa. É porque a gente faz de tudo nessa missa para que você veja, não a igreja, mas você veja Jesus Cristo. Veja a fonte. O encontro com Ele gera em você esse equilíbrio espiritual, além do emocional, familiar. E por último, psicologicamente. Aquela mulher estava toda destruída psicologicamente. Não tinha mais maturidade nenhuma. E quando Cristo entra, ela se levanta, ou seja, sai da prostração e vai correndo, apressadamente, mudar o que precisa ser mudado. E fala para todo mundo: minha gente, galera, povo da Ilha do Governador, galera que está assistindo o Botafogo, galera que vai ver o Vasco subir, junto com o Havaí. Para dizer para todo mundo, é mesmo, é sério, estou falando sério. É para dizer assim: eu vi o Cristo. Aí, é sério, você viu? Eu termino agora, um testemunho. A minha primeira paróquia, começava a rezar missa, era numa igreja antiga de 300 anos, animado. Aí na frente tinha um bar. A umbaradas trazia as mulheres, deixava na igreja e ficava no bar para esperar para levar na final. E disse, meu Deus, e agora? Eles ficavam lá discutindo sobre Havaí e Figueirense, os dois melhores times. Um melhor time e outro, mais ou menos, lá de Florianópolis. Um vai subir, outro vai cair. Sempre assim, todo ano. Eles vão trocando. Aí pensei. Poxa, mas tem que anunciar a samaritana, depois de ter passado por essa transformação total. Estou falando demais, né? Já acaba. Ela saiu e foi dizer, não é que eu vi o Cristo? Não tive dúvida, eu comecei a fazer de vez em quando. Eu parava lá naquele barzinho, as fofoqueiras de plantão, era uma comunidade muito pequena, dizia, viu o padre no bar? Não tem problema. E eu ia com a camisa do Havaí. Aí puxava, não é esse que é o padre? Aí começava a puxar papo comigo com relação ao time. Eu falava no time. Aí quando o Havaí ganhava, eu passava lá e buzinava, Havaí! Aí eles ficavam bem da vida, outros diziam, ficavam felizes porque tinha de tudo, né? Aí quando o Figueirense perdia, eu passava bem triste, eles começavam a zoar também, né? Quando o Figueirense ganhava. Aí não é que eles aí comecei a falar também no final da missa, de Havaí, coisa. Não é que eles começaram a entrar na igreja quando o Havaí perdia para ver o que eu ia falar.
quando o Figueirense ganha da mesma forma. E muitos daqueles, pela empolgação, por um motivo torpe, quem sabe, mas foi a forma que eu encontrei de chegar até lá, se empolgaram, e muitos daqueles que antes ficavam fora, passaram a estar dentro. Chutaram o balde, literalmente, e começaram a entender esse Deus que é maravilhoso e que vai em tudo quanto é lugar. Foi lá na beira do poço, porque é lá que a samaritana estava, e resgatou. Começou a conversar uma conversa boba, tola, sobre água, até chegar em algo muito mais profundo. Falou sobre água física, até chegar na água do coração, para equilibrar a nossa psique, para equilibrar a nossa afetividade, o nosso sentido de ser família, para dar sentido à nossa missão na sociedade, a nossa honra de trabalhar. Como é bonito, ontem veio ali o nosso irmão, ele é militar, né, do BOP lá de Santa Catarina, entrou fardado, todo pinto, parecia um pombo assim, tão orgulhoso, né? Tão orgulhoso. Mas por quê? Tem Jesus Cristo no coração, e depois entra a esposa toda exibida também, porque são um casal de Deus. Então tem que ter orgulho da profissão, orgulho do que se faz, orgulho da família, orgulho de buscar a Deus e vibrar, anunciar, Ele está vivo e Ele é a grande solução, não para deixar a gente alienado, mas para dar sentido àquilo que a gente faz no dia a dia e resgatar o nosso ânimo. Amém! Amém! Desculpa, eu falei.